Vamos ao lance então, PC. Aí você explica pra gente como foi feito o procedimento, que acabou desagradando muito aí boa parte da torcida do Flamengo. Vamos sim. Primeiro a gente vai pedir pro nosso pessoal rodar aqui, chamar a atenção o seguinte, que é um lance que o assistente fez o delay, né, que a gente chama, né, o famoso delay de bandeira. E nesse tipo de situação, o assistente, quando ele corre, dando prosseguimento na jogada, ele já vai gritando delay, 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 significa que ele já entendeu como uma situação de impedimento, mas como é um lance, como a gente fala, né, ajustado, um lance difícil, uma distância pequena entre o Gabriel e o Fernandinho, ele deixa a jogada prosseguir de acordo com a recomendação do protocolo e só depois que a bola entra ele apita. Nós tivemos no jogo passado a situação do assistente marcar o impedimento do Rony, né? Marcar o impedimento do Rony, o árbitro deixar seguir e só apitou depois. E o Rony estava claramente impedido e nós criticamos aqui que o árbitro já deveria ter apitado na hora, né? Nesse lance em questão, o procedimento do assistente de mandar seguir e só levantar depois foi correto, porque é um lance muito difícil. O que a gente questiona, que eu acho que o que causou, né, muita reclamação, é o ângulo utilizado. Se a gente puder parar aqui só um pouquinho, ele utilizou, os jogadores estão, se a gente puder parar aqui, por favor, os jogadores estão bem próximo aqui ao círculo central, e ele utilizou a câmera de impedimento, que a gente chama a câmera 1650, que fica lá no prolongamento da linha da área grande, da área penal, que é normalmente a câmera utilizada para a situação de impedimento. Ele utiliza a câmera essa da linha do prolongamento da grande área. Ele utiliza também a câmera da linha do gol, que é aquela invertida que a gente sempre cita aqui, quando ele não consegue identificar a última parte do corpo do jogador, mas ele poderia também ter utilizado a câmera 1 e na sequência a gente vai mostrar e falar sobre a câmera 1. Ele utilizou a câmera lá de impedimento, que fica posicionada lá no prolongamento da área penal, ou seja, uma distância muito grande, e visualmente, por uma questão de ângulo, quando a gente observa aquela câmera, a impressão que a gente olha numa câmera que está posicionada bem à direita, lá na linha da área, é que a posição do Gabriel, pelo ângulo da câmera, é uma posição legal, né? Ele traçou a linha azul, que é da defesa, no pé do Fernandinho, traçou a linha vermelha. Thiago Heleno. Tem uma dúvida muito grande aqui também em relação ao local que ele traçou essa linha vermelha, né? Ele quase na manga da camisa, de né? acordo com a regra, o VAR, né? O impedimento deve ser marcado, deve ser considerado na última parte do corpo do jogador e os braços não contam para a situação de impedimento, portanto, ele tinha que pegar no ombro do Gabriel. Quando ele usa esse ângulo tão distante nessa imagem, por mais que ele dê um zoom, que ele aproximou para poder mostrar as linhas, aqui não ficou para quem está vendo em casa, para quem está vendo no telão, não ficou claro exatamente o ponto que ele utilizou. A imagem que está sendo mostrada pode até ter acertado lá na cabine do VAR, mas a imagem, a gente está falando muito sempre sobre a transparência. Dá margem para dúvida, né, PC? Dá margem para dúvida. A gente fala muito sobre a transparência, a gente tem que elogiar a questão do lance ser apresentado no telão do estádio, mas a imagem ela tem que ser compatível com aquilo que a pessoa está observando para não gerar dúvida. Quando a gente olha essa imagem borrada, distante aqui, a impressão é que realmente é no braço. Depois na câmera 1 a gente vai ver o posicionamento do corpo do Gabriel, mas de acordo com a computação gráfica, a linha vermelha está mais próxima da linha de fundo, o Gabriel está em posição de impedimento. Agora, nós separamos com a nossa equipe, e aí gostaria de ouvi-los também, por favor, a gente vai dividir a tela. Olha só, a gente está dividindo a tela aqui, ó. Essa é a câmera 1, aquela que é utilizada constantemente na transmissão. Esse é o posicionamento do Gabriel em relação ao Fernandinho no momento do passe do Arrascaeta. Para quem está em casa, para quem está no estádio, para quem está no telão, vamos fazer o exercício. Qual seria o melhor ângulo, né, para o VAR utilizar para poder traçar a linha de impedimento? Logicamente seria a câmera 1. Às vezes ele usa a de impedimento por uma questão de hábito, ela é a mais utilizada mesmo. E nossa, sempre olha a diferença. Sempre ele abre muito a questão do ângulo para não perder. Já aconteceu, né, de você traçar a linha no jogador, esquecer de algum outro jogador. Sim. Então ele tem que fazer esse trabalho de verificação. Mas claramente o Fernandinho era o penúltimo defensor. É o Thiago Heleno ali. O Thiago Heleno, né? Tá até com a faixa de capitão, desculpa. Nada. Obrigado. Mas quando a gente vem aqui para a câmera 1, que é a principal da transmissão, a gente percebe, por uma questão de ângulo, se aqui a gente acha que o Gabriel está em posição legal, quando a gente vem para essa câmera 1... Causaria menos indignação, eu acho.